Olá a todos, sou a professora Silvia Pascoal, professora da Rede de Camões da Aragua, rede não oficial de ensino. Sou professora de português nos colégios São José de Cagua e o Instituto Antônio José de Sucre, em Cagua, Estado de Aragua, Venezuela. Bem-vindos às primeiras jornadas de formação da nossa rede, jornadas dirigidas aos futuros professores e público em geral. Eu queria agradecer ao professor Henrique de Sá, docente de Camões na UPEL, pelo convite, pelo apoio, pela confiança. Queria agradecer também ao Dr. Rainer Sousa, coordenador de ensino de português na Venezuela, do Instituto Camões e da Embaixada de Portugal na Venezuela. Queria agradecer às minhas queridíssimas colegas, as professoras Maria Inês Rodrigues Freitas e Anabel Pereira, e também agradecer aos diretores dos colégios São José de Cagua e o Instituto Antônio José de Sucre, Dr. Rafael Eduardo Jol pai, Rafael Eduardo Jol filho, e ao Dr. Lourdes Jol, a professora coordenadora de planificação dos grupos de CRP no Colégio São José de Cagua, a minha queridíssima professora Maria Dolores Esteves. E pronto, vou partilhar convosco a minha apresentação, esperando que seja de vosso agrado e de vosso interesse. E a minha palestra chama-se CRP e as línguas estrangeiras no sistema educativo do Estado de Aragua. Tema muito pertinente porque é o espaço onde inicia-se normalmente o ensino de português nas instituições. Os conteúdos que eu vou abordar nesta apresentação são os grupos de criação e produção, as suas características, quem pode dar aulas nos grupos de CRP ou o perfil de docente nestas aulas, qual é o perfil do estudante, os seus princípios ou filosofia, os componentes ou áreas, o português como língua estrangeira, os portugueses na Venezuela, a presença dos portugueses na Venezuela, especificamente no estado de Aragua, o português na cidade de Cagua, a planificação das aulas de português nos grupos de CRP e algumas atividades que os alunos fizeram nessas aulas de CRP no Colégio São José de Cagua. E então, começamos com grupos de criação, recriação e produção, que é o significado de CRP, não é? Criação, recriação e produção. Esta é uma área de formação relacionada com a prática e vivências dos estudantes para o desenvolvimento das suas capacidades, inclinações e vocações. Tem como objetivo principal a criação de um conjunto de experiências, aprendizagens, ações, situações educativas que permitam o desenvolvimento dessas potencialidades num processo de prática. Então, são aulas onde os estudantes obtêm conhecimento, mas põem em prática esse conhecimento. É mais isso, pôr em prática o conhecimento. Para falar um bocado da filosofia que está por trás destes grupos de CRP, temos Aprender a Aprender, que tem a ver com obter conhecimento, aprender a fazer, pôr em prática esse conhecimento, aprender a ser, que tem a ver mais com as atitudes dos alunos, aprender a conviver, a partilha desse conhecimento, e nesse âmbito o Ministério do Poder Popular para a Educação propõe os grupos de CRP como estratégia de participação em grupos de interesse, independentemente da faixa etária, nível de estudo e tudo mais. Quais as características destes grupos de CRP?
Temos a participação nos grupos de criação e produção, permitem contextualizar o currículo desde as práticas educativas simples e cotidianas. Isso é, contextualizar, por exemplo, no nosso caso, a presença dos portugueses no estado do Aragua, os quais são estabelecidos pelo coletivo escolar comunitário. Numa reunião, os coordenadores, os professores, diretores, estabelecem, a partir dessa contextualização, quais são ou quais as disciplinas pertinentes para ser oferecidas nos colégios. Horários flexíveis e funcionais. O Ministério da Educação estabelece o máximo de 6 horas, mas vai depender dos colégios. Procura a não exclusão, democratização, interculturalidade. Como eu disse há pouco, não é de importância a idade, o nível, a nacionalidade, a religião. Desenvolvimento de atividades para fornecer a formação integral dos alunos. Tem a ver com atividades que possam ajudar aos alunos no futuro. Ofícios, especificamente. E então, quem pode dar aulas nos grupos de CRP? Qual deve ser o perfil dos docentes que dão aulas nos grupos de CRP? Qualquer pessoa da comunidade que tenha conhecimentos de alguma disciplina ou área diferente das inseridas no currículo. Pode ser um professor que tenha um ofício, por exemplo, sabe cozinhar. Ele pode dar aulas de cozinha, como fazer um bolo, por exemplo. As enfermeiras podem dar aulas de vacinação. Então, trabalhadores em geral podem dar aulas. E qual é o perfil do estudante? Não existe um padrão específico, só que os estudantes mostrem interesse pela disciplina oferecida. Os princípios que o Ministério da Educação propõe para estes grupos de CRP tem como ocupar a mente, como já disse, a produção de conhecimentos de uma área específica, ocupar as mãos, que é a produção ou a criação desse conhecimento, prática desse conhecimento, ocupar o coração, que é mais apreciar o que se faz, o aluno deve apreciar o que se faz, deve estar à vontade. Praticar a convivência tem a ver com a tolerância, superar o individualismo, e o trabalho colaborativo e tudo mais. Os grupos de CRP estão organizados por componentes ou áreas. Temos o arte e patrimônio, por exemplo, grupos de teatro, dança, ação científica, social e comunitária, grupos ambientais, partido escolar, atividade física, desportos e lazer, pode ser futebol, basquete, ginástica, xadrez. E temos também produção de bens e serviços, que tem a ver com a manutenção, reparação de aparelhos, pode ser computadores. E o grupo e o português como língua estrangeira. É importante saber a definição do que é uma língua estrangeira. Uma língua estrangeira é uma língua que não é a materna de uma pessoa, que deve aprendê-la a fim de obter certo domínio sobre a mesma, o que pode ser feito de diferentes modos. Pela via escolar, através de cursos e estágios, por meio de manuais, métodos multimídia ou por imersão linguística, entre outros. Então, uma língua estrangeira é aquela que não é a língua falada no país de origem da pessoa, mas a pessoa estuda a língua, pode ser por razões pessoais, porque gosta, por negócios ou acadêmica. Na perspectiva de BACPA 2003, diz:
Aprender língua estrangeira é transitar entre diferenças, complexidades, o que pode ampliar as representações, os procedimentos, valores sobre o outro e sobre si mesmo. É um movimento de atribuir novos sentidos ao mundo, um sentido híbrido, porque impregnado da cultura estrangeira e materna. É estar aberto a novas possibilidades de ler o mundo e adaptar-se a contextos diferenciados de classe, de gênero, de cultura e de línguas. Então, não é só aprender um código, mas estabelecer essa ponte entre a língua materna e a língua estrangeira, né? A cultura também. E os portugueses na Venezuela, como já todos sabemos, a presença dos portugueses na Venezuela tem sido de importância, é a segunda maior contingente na América Latina, logo do Brasil, e a afluência de imigrantes portugueses para a Venezuela iniciou-se na década de 40, prolongando-se até meados dos anos 80, por diversas razões, tais como as difíceis condições socioeconômicas e políticas do país, e por isso que nós consideramos que é importante a contextualização deste facto para inserir o português nos colégios, no currículo escolar do Estado Arábia, especificamente, porque os portugueses fixaram as suas comunidades em as principais cidades do Estado Arábia, por exemplo, Santa Cruz de Araua, Cagua, Turmero, Villa de Cura e Maracay. Especificamente em Cagua, nós inserimos o português como disciplina opcional no Colégio São José de Cagua, este ano letivo que acabou, 2019-2020, com 42 alunos. A planificação dessas aulas de português, o CRP, no Colégio São José de Cagua, é uma planificação clássica, onde temos propósitos, as atividades, estratégias de avaliação, os itens de avaliação e as datas. Eis algumas atividades que os alunos fizeram nessas aulas, por exemplo, recetários, eles falaram de comidas de países da lusofonia, fizeram apresentações de navegantes portugueses, falaram dos países da lusofonia e outras atividades culturais. Neste vídeo, duas alunas dessa aula fizeram uma apresentação de um dos navegantes portugueses, Fernando Magalhães, e vou partilhar convosco. Nós somos. Sou Isabela Gonçalves, sou Pilar Ortega. Não falar Fernando Magalhães. Nació en la primavera de 1480 en Sabrosa, Portugal. Era militar explorador en Avichador. Murió el 27 de abril de 1521 en la batalla de Mortal. Era expresado en la cual él descubrió el estrecho de Magallanes y Estreito. Valores. Na historia de ese carácter, varios valores como coraje, honra, perseverancia y tolerancia fueron presentes. Os aguas basas de suas conquistas e debemos aprender de eles. Fatos curiosos. Algunos fatos curiosos son que él estaba en la primera rodada para el mundo en que apenas 18 hombres de 240 fueron retornados. Eles sobreviveram com alimentação pobre e têm 10.000 quilos de biscoitos no navio. Obrigada. Obrigada, Muito bom. Uma experiência fantástica. E eis umas outras atividades, como a visita do presidente do Instituto de Camões, o senhor embaixador Luís Faro Ramos, o primeiro vogal do Instituto de Camões, Dr. Pinho Neves, o senhor embaixador de Portugal na Venezuela, a doutora Rosa Lemos Tavares, cônsul em Valência,
e a secretária de Estado para as Comunidades Portuguesas. Aí, os alunos, com os livros doados pela Coordenação de Ensino de Português na Venezuela, através do professor, o Dr. Rainer Sousa. E pronto, esta foi a minha apresentação. Espero tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Até já. Obrigada.